a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós começamos uma nova série. Essa série não tem videozinho. A mídia não estava muito empolgada. Brincadeiras à parte. Essa nova série a gente vai estudar junto nos próximos domingos a carta de Tiago. E eu queria pensar com você que a gente sabe que sofrimento não é uma questão se iremos passar, mas de quando iremos passar. Assim, o sofrimento é inevitável. E em Tiago nós aprenderemos que a inevitabilidade do sofrimento não anula a intencionalidade de Deus no meio da nossa dor e nos convida a colocar a nossa fé em ação. Esse vai ser um desafio para a gente. Eu creio que vai ser uma experiência transformadora para toda a igreja, tanto para aqueles mais maduros como para os mais novos na fé. Porque Tiago é uma carta muito prática e atual e necessária para a igreja de hoje também. Não só para aquela igreja lá que foi escrita, e a gente vai ver um pouquinho hoje sobre tudo isso. E eu queria, para começar essa série então, para começar a refletir com você, eu quero ler um versículo, que é o primeiro da carta, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigada pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Fala conosco nessa manhã, através do que o Senhor tem para nós, através da ministração da ceia do Senhor. Obrigado porque até aqui nós refletimos, ó Deus, na sua ascensão aos céus. Sabemos e vivemos agora a expectativa do Pentecostes com a igreja, Senhor. E sabemos que não estamos sozinhos diante do sofrimento que é inevitável. Que a Tua palavra nos alimente, para que quando Ele vier nós estejamos prontos. Que nós possamos confiar na Tua bondade, na Tua fidelidade, mesmo quando ela parecer longe. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje é uma mensagem mais introdutória da carta, tá? Então a gente vai se manter aí nesse primeiro versículo aí, que pode parecer pequeno, mas que é muito rico para a nossa edificação. E eu queria pensar com você aqui que essa epístola ou carta de Tiago é um dos escritos mais atuais e necessários para a igreja nos dias de hoje. Ela é uma das cartas, assim, vamos pensar, não é a mais antiga do Novo Testamento, é uma das mais novas, vamos pensar assim, né? Quando a gente olha num sentido decrescente, né? A gente tem a primeira carta que a gente tem a Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, né? Os primeiros escritos. Depois a gente tem o Evangelho de Marcos e por aí vai. Então a gente Tiago está lá no finalzinho do primeiro século e chega até nós hoje. O ensino é muito comparado ao Sermão do Monte e tem um caráter bem prático. Você vai perceber isso. E um dos grandes problemas que a igreja daquela época estava enfrentando era colocar em prática aquilo que acreditava. Parece que não mudou muito, né? O fato é que para Tiago não basta ter um credo, uma profissão correta da fé. É preciso viver de forma digna e coerente com a vontade de Deus. Ou seja, o conhecimento e a prática da palavra. Por isso que a epístola está cheia de orientações aí bem claras sobre os grandes temas da vida de um crente. E hoje em dia, semelhantemente, a gente tem aí muito discurso correto, mas divorciado da prática. E por isso esse estudo para a gente é tão urgente, tão pertinente e tão necessário. E aí eu queria pensar com você então, Gisele, você leu um versículo e eu falei que ele é muito rico. Por quê? Primeiro, qual é o contexto que Tiago escreve? Ele fala que ele escreve as 12 tribos que se encontram na diáspora. É uma geração recém-gerada da igreja primitiva, que praticamente se concentrava lá em Jerusalém, onde Tiago era pastor e líder de grande influência. E por conta de diversas situações, havia muitos judeus cristãos vivendo dispersos
de Jerusalém e do cuidado pastoral do apóstolo. E assim, ele escreve essa carta para aqueles então que estavam longe, mas que queriam viver o cristianismo verdadeiro e prático. E é interessante porque ele busca escrever essa carta para fortalecer esses cristãos e ajudá-los, né, a fazer um diagnóstico da sua experiência de fé, no meio de uma pressão grande que eles estavam vivendo. E essa é a motivação de Tiago a escrever essa carta. Ele vai abordar temas sérios que esses cristãos estavam passando, que geravam sofrimento. Quais eram? Eles estavam passando por duras provações, eles estavam sendo tentados a pecar, alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos e poderosos e alguns estavam até sendo roubados pelos ricos. Alguns crentes estavam buscando posição de liderança, enquanto outros estavam falhando em viver aquilo que pregavam. Alguns crentes simplesmente não conseguiam dominar a língua. E muitos não demonstravam sabedoria no viver. Outros estavam vivendo de forma mundana. E outros falavam mal uns dos outros. Outros estavam se afastando do Senhor. Havia crentes que estavam vivendo em guerra uns com os outros. E tinham também aqueles que tinham dificuldade de cultivar uma vida de oração. Olha só, 2025 anos depois, estamos nós enfrentando os mesmos problemas. E como a gente reage e supera esse tipo de problema vai revelar a fé que a gente tem diante de Deus. Se ela é falsa, se ela é verdadeira, se ela é aprovada ou se ela não é. E muitos autores aqui, fazendo a pesquisa, vão dizer que o centro da carta, né, sempre tem aquele versículo que a gente fala, esse é o lema da carta, é o tema da carta. A gente poderia dizer que é o 27, que fala assim: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardando-se incontaminado do mundo. Se a gente pudesse resumir toda a carta, né, seria esse versículo 27. Ou seja, Tiago vai dizer que a religião verdadeira é um compromisso triplo com Deus, com o próximo e consigo mesmo. E é também algo que a gente faz, que a gente vive na prática, ou seja, socorrer, amar de forma visível, mas também tem a ver com algo que eu sou, uma pureza, a busca pela santidade. Ou seja, cristianismo é ser e fazer. Uma coisa não pode viver separada da outra. Né? O estudo dessa carta, né, ao longo dos próximos domingos, vai desafiar a gente a fazer um balanço da nossa vida. E eu espero que você possa ter um diagnóstico da sua experiência com Deus. Para quê, Gisele? Para ser corrigido por Ele, para ser transformado para Ele. Por quê? Para quê? Para que nós possamos ser crentes maduros, crentes frutíferos, independentemente do lugar onde nós estamos vivendo. Então, esse primeiro versículo aí, ele traz dois aspectos importantes para a gente. A sua apresentação, ele vai falar da transformação de vida e a realidade de vida. Gisele, mas é um trechinho tão pequeno, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a 12 tribos que se encontram na dispersão. O que tem de mais? Eu queria pensar com você que, primeiro, quem é esse Tiago? E por que é tão assim importante isso que ele fala? Dos 4 homens do Novo Testamento, apenas 2 Tiagos são proeminentes. O suficiente para a gente identificar como possíveis autores dessa carta. Tiago, o irmão de João, filho de Zebedeu, que foi um dos 12 apóstolos originais. E Tiago, o irmão do Senhor, que foi líder da igreja primitiva em Jerusalém. O Tiago, discípulo, morreu numa data anterior, provavelmente em 44 depois de Cristo. Então, provavelmente não foi ele. Então, quem a gente tem aqui muito provavelmente escrevendo é Tiago, irmão do Senhor. E ele, se
você lembrar, então, ele não foi um dos discípulos no ministério terreno de Jesus. E muito provavelmente ele só se converteu quando ele viu Jesus Cristo ressurreto aparecendo para ele. Pois você pode conferir lá em 1 Coríntios 15, 7, que vai falar que Jesus apareceu para várias pessoas ressurreto. Então, se a epístola de Tiago ela vai enfatizar a transformação que Deus opera em nós, então ele mesmo, o próprio autor, ele pode testemunhar porque ele era incrédulo, ele não cria. Naquele momento, agora, crendo, ele é um servo de Cristo. No começo, ele não cria em Jesus, mas de incrédulo, ele tornou-se crente. De crente, líder. E de líder, servo de Cristo. Ele não se apresenta aqui como o irmão do Senhor, mas como seu servo. Ele torna-se humilde. Essa é a transformação que o Evangelho produz na nossa vida. Essa é a transformação que operou na vida de Tiago. Ele coloca, eu sou servo. Então é impossível alguém ser um verdadeiro cristão sem se transformar e se tornar principalmente humilde de espírito. Essa palavra aí, no original, ele usa a palavra doulos, que servo ou escravo, que, segundo Elizabeth George, comentando essa carta, ela diz o seguinte: refere-se a uma posição de obediência completa, humildade absoluta e lealdade inabalável. A obediência era a palavra, a humildade, a posição e a lealdade, o relacionamento, né, que um senhor esperava de um escravo, e não há maior atributo para o crente que ser conhecido como servo de Jesus. Obediente, humilde e leal. Um servo que se submete ao seu senhor. Porque se a gente pensar nessa relação, né, de senhor e escravo, vai ter aquele escravo que não quer ser escravo, que vai se rebelar. Este não, é aquele que ama o seu senhor e se submete de boa vontade ao seu senhor. É isso que Tiago está falando, quando ele diz aqui que ele é servo. Então esse evangelho transformou a vida de Tiago. Qualquer pessoa que afirma sua fé em Cristo também deve revelar essa transformação de vida. A humildade é uma marca. A pessoa se coloca como servo do Senhor. Por outro lado, a carta aqui endereçada ao povo de Deus, as 12 tribos dispersas, né, entre as nações, né, da diáspora, seria isso, faz aqui uma referência a um período de transição daquela época. Por quê? Né, se você lembrar das aulas de escola bíblica dominical, essa é uma carta geral, né? Tinha as cartas de Paulo, as cartas da prisão, as cartas pastorais, e essa é uma carta geral. Está lá com Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, Judas. Por quê? Porque ela é escrita para toda a igreja cristã em vista, não é só para uma comunidade específica, para um momento específico. Tiago, ele dá todas as indicações que ele fala para um grupo maior, que é a igreja, as 12 tribos, e ele identifica essas pessoas aqui como pertencentes do povo de Deus dos últimos tempos, ou seja, a igreja toda, tanto gentios como judeus, o Israel, o povo de Deus, que era o cumprimento da promessa. Esse é o nosso entendimento. Então os profetas, eles anteciparam o dia em que essas tribos de Israel estariam dispersas. E o Novo Testamento ensina que Deus cumpre esse novo ajuntamento por meio da obra de Jesus. Jesus traz para si, aí a gente tem o momento do Pentecostes, que a gente vai celebrar no próximo domingo, e depois disso a gente tem o quê? A igreja sendo dispersa depois de Estevão, e nessa dispersão a igreja, né, ela rompe a bolha de Jerusalém, vamos pensar assim, né, usando os nossos termos atuais. Então, Tiago, ele vivia em Jerusalém, mas a igreja tinha transposto Jerusalém, ela não ficava mais só ali em volta de Jerusalém. Então essas novas circunstâncias levavam esse povo a passar por inúmeras provações, porque agora eles estavam em lugares desconhecidos, com pessoas desconhecidas, professando uma fé até então também desconhecida.
num Deus que se fez ser humano, viveu, morreu e ressuscitou, que ascendeu aos céus, que enviou o seu Espírito para consolar e capacitar essas pessoas. Era uma fé nova para muitas pessoas. Então, nesse sentido, ele vem trabalhar, ele vem exortar essa comunidade que está dispersa, que somos nós também, e vem nos fortalecer e nos convidar a exercitar a nossa fé. E vem dizer, olha, eu sou servo, nós somos servos. E é bom entender e pensar que Tiago, como pastor, ele envia para encorajar. As cartas eram cartas de encorajamento. Essas pessoas passavam por provações, sendo cristãs, e talvez a gente às vezes não entenda, mas elas passavam por perseguições. Essas pessoas eram saqueadas, elas ficavam enfermas, elas sofriam e elas não eram atendidas nas suas necessidades porque eram cristãs. Elas viviam uma situação ímpar. E aí eu queria concluir essa reflexão pensando com você que a vida cristã não é uma redoma de vidro, não é uma colônia de férias. A gente queria que fosse, né? Mas é um campo de batalha. A hora que a gente acha que está tudo bem, vem outro problema. Nós não estamos isentos de problema, mas a gente tem um Deus que nos livra e nos protege em meio aos problemas. Ou seja, a epístola de Tiago, ela vai tratar do sofrimento e das provações de um modo muito poderoso e vai nos orientar a triunfar mesmo em meio às lutas que fazem parte da realidade de todo cristão. E no entanto, é importante a gente não esquecer, e é o que eu quero trabalhar nas próximas semanas de forma mais enfática com os irmãos, que o sofrimento não anula a intencionalidade de Deus no meio da nossa dor e nos convida a colocar a fé em ação. E é o que a gente vai ver nos próximos domingos. E hoje eu queria desafiar você, primeiro, a ler durante a semana a carta de Tiago, pelo menos 2 vezes, porque uma carta é uma sentada. Se você sentou para tomar um café, pega a sua Bíblia. Então eu quero desafiar você a ler durante a semana. Na carta de Tiago tem cerca de 54 mandamentos e tem uma intenção de prática. Tenta encontrar eles. E eu quero que você também desafie você mesmo a orar sobre esses mandamentos, sobre esses trechos que Tiago vai convidar sobre a prática. E nós vamos refletir nos próximos domingos sobre essas coisas, sobre como Deus opera no meio do nosso sofrimento. E a questão não é se, mas quando. E para cada um vai ser de um jeito. E nós vamos caminhar, fazer a nossa caminhada de fé, crendo que Deus está conosco. E eu queria deixar essa frase para a nossa reflexão nessa manhã. Nossos sofrimentos tornam-se suportáveis à luz do Cristo crucificado. A gente consegue suportar porque Cristo já levou na cruz todos os motivos de sofrimento, de dor, de angústia que a gente possa ter na nossa vida. Mas é um grande desafio para a gente caminhar confiando na bondade do Senhor no dia mau, no sofrimento. No dia bom a gente às vezes até esquece de Deus. Mas a gente cantou também, né, que temos 1000 motivos para agradecer. Temos muito mais motivos para agradecer, né, do que para se rebelar contra Deus. Então vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, pela tua infinita bondade para conosco, Senhor. Nessa hora colocamos diante de ti, Senhor, os nossos corações, ó Deus. E, ó Pai, muitas vezes temos dificuldade, Senhor Deus, de enxergar a sua bondade no meio do sofrimento, da dificuldade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos convida a sermos servos humildes, a nos colocarmos na tua presença, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos alcança, porque nós fazemos parte dessas tribos da dispersão. Estamos aqui hoje tão longe de Jerusalém, geograficamente falando, mas o Senhor nos alcançou. Estamos longe de Jerusalém, também cronologicamente falando,
mas a Tua palavra, o Teu Evangelho nos alcançou aqui, hoje, agora. Obrigada, Senhor, pelo Seu tempo, que é perfeito. A gente não entende as coisas, a gente não consegue muitas vezes entender o motivo do nosso sofrimento, ó Deus. Pai, quando nós não compreendermos e não entendermos, que a gente possa continuar sentindo o Teu cuidado, o Teu amor, ó Deus. Toma nas Tuas mãos, Senhor, as vidas aqui de cada irmão e de cada irmã, Senhor. O Senhor sabe aquilo que dói. O Senhor sabe, ó Pai, aquilo no fundo do coração que tem sido um desafio para esses irmãos e irmãs, ó Deus, que tem gerado dores emocionais, dores físicas, ó Deus. Pedimos que o Senhor seja, Pai, sobre cada pessoa aqui, sobre cada família aqui representada, Senhor. Venha com cura, venha com restauração, ó Pai. Agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem sustentado a Tua igreja. Somos gratos, ó Deus, pelos dízimos, pelas ofertas. Pedimos, ó Deus, pela nossa festa do pastel no próximo sábado. Obrigada, Senhor, pelos sonhos que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Não só os sonhos materiais, mas também, Senhor, os sonhos espirituais de uma igreja viva, espontânea, vibrante, ó Deus, inclusiva. Uma igreja, Senhor, que se importa, que ama as pessoas, que ama essa cidade, Senhor, que viva, que celebre a Tua palavra, Senhor, que esteja, Senhor Deus, cheia de gerações, de várias gerações, Senhor. Obrigada porque é o Senhor que coloca esses sonhos nos nossos corações, Senhor. Não uma igreja inflada, Senhor, mas uma igreja cheia de vida. Envia, Senhor, trabalhadores para essa seara. Os campos estão brancos, ó Pai. Nós clamamos, ó Deus, seja conosco, seja com essa igreja, Senhor. Nos abençoa, nos direciona, para que nós possamos, ó Deus, viver uma fé viva, uma fé que não destoa da prática, Senhor. Capacita-nos, Pai, a sermos uma igreja santificada, Senhor, lavada pelo sangue do Cordeiro, Jesus, que vive, que acolhe, Senhor Deus, que cuida. Pedimos, ó Deus, para aquelas pessoas que nesse momento estão doentes, ó Pai, pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça o Roberto, ó Deus, seja, Pai, com ele, com a Miriam. Pedimos, ó Deus, pelas famílias enlutadas, Senhor Jesus. Pedimos, ó Deus, por todos aqueles, ó Pai, que aqui nós não falamos, mas que o Senhor conhece, Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, também por essa mesa posta, Senhor. Obrigada porque essa mesa nos traz a memória, Senhor Deus, do que o Senhor fez por nós. Essa mesa coloca na nossa boca, Senhor Deus, um gosto de eternidade, de saber, ó Pai, que o Senhor subiu aos céus, que o Senhor está sentado à direita de Deus Pai, que o Senhor governa sobre todas as coisas, que o Senhor é soberano e que o Senhor enviou o Teu Espírito para que estivesse conosco até o Senhor retornar, Pai. Obrigada por essa mesa. Nós te damos graças, ó Deus, a Ti, Deus Todo-Poderoso, Pai, pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelo Seu único Filho, que sofreu, Senhor, a morte sobre a cruz para nossa redenção e ofereceu de uma vez por todas, ó Pai, o único, perfeito e suficiente sacrifício para perdão dos pecados de toda a humanidade, Senhor. Obrigada, porque a Tua graça, Senhor, nos constrange. Obrigada, porque a Tua graça, Senhor, às vésperas de se entregar, ministrou, Senhor Deus, instituiu esse sacramento do pão e do vinho, Senhor, para que nós pudéssemos celebrar a comunhão que nós temos no corpo e no sangue de Cristo. Obrigada, Senhor, porque nós achegamos a Tua santa mesa para celebrar, para trazer à memória, Senhor Deus, o motivo da nossa esperança. E assim pedimos a Deus, envia sobre nós o Teu Espírito. Santifica, Senhor, essas ofertas, ó Pai, do pão e do vinho, para que se cumpra em nós, Senhor Deus, a Tua palavra, para que nós possamos partilhar de forma verdadeira, Senhor Deus, a comunhão que nós recebemos aqui na Tua comunidade, Senhor. Confiados nessa fé, nós oramos a Ti, Senhor, a oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais no céu,
feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vou chamar os presbíteros para que entreguem os elementos. Você vai receber, segura com você, daqui a pouco a gente celebra a mesa junto. Partiu e deu graças e disse: esse é meu corpo, que é dado em favor de vós. Por semelhante modo, após haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança em meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois isso consiste o mistério da nossa fé, o motivo da nossa esperança. Todas as vezes que comemos desse pão e bebemos desse cálice, anunciamos a morte e a ressurreição de Cristo, até que Ele venha. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a Ti, Deus Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, sejam dadas toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Comamos e bebamos juntos. Nós te damos graças, Senhor, de todo o coração. Obrigada, Pai, pela comunhão que nós temos no corpo e no sangue de Cristo. Obrigada pela sua presença que se faz viva e real no nosso meio, Senhor. Obrigada porque o Senhor comunica através do sacramento da Eucaristia a tua grande misericórdia, o teu grande amor para conosco. Obrigada, Senhor, e pedimos: preserva-nos na comunhão dos santos eleitos, ó Deus, de modo que a gente possa realmente
perseverar nas boas obras que o Senhor de antemão preparou para nós, ó Deus, para que a nossa prática não destoe daquilo que a gente verbaliza, Senhor. Nós pedimos, fortalece-nos, ó Deus, na nossa caminhada, que diante da dor, que diante do sofrimento, nós nunca nos esqueçamos que o Senhor continua sendo bom, que o seu amor e a sua misericórdia nos alcançam. Nós oramos a Ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo vós, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.